2 Samuel 24:10. Sentiu Davi remorso depois de contar o povo e disse ao Senhor: pequei gravemente. Agora eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi pediu para que, já estava no final do reinado dele, e ele contemplando todas aquelas vitórias, conquista, o exército. Eu acho que quando a gente chega no momento de conquista, no momento assim de ápice que a gente, de realização, a gente olha e fala, gente, como que eu cheguei aqui? Acho que Davi olhou para o exército, olhou para tudo aquilo. Como que eu cheguei aqui? Olha quanta coisa eu fiz, olha só. E aí ele pediu para contar o exército. Vamos contar, né? Vamos contar quanto foram as minhas conquistas. Não tem problema nenhum em você enumerar, em você contar as bênçãos que você tem. Você fala, eu tive a bênção disso, eu tive essa conquista, eu tive essa. O exército de Davi começou, vocês lembram, a gente já falou sobre isso, lá na caverna de Adulão. Ali, eles fugindo de Saul, ele começou um exército com os rejeitados pela sociedade, com os excluídos, os amargurados. E Davi chegando ali no final do reinado dele, contemplando todas aquelas conquistas, ele pediu para que contasse. Principalmente os homens que estavam ativos no exército, né? O problema não era contar. O problema era a motivação que Davi estava no coração dele para contar. Mas o Espírito Santo usou o remorso para dar uma freada em Davi. Aqui em 2 Samuel 24:10, fala que Davi sentiu remorso depois de contar o povo. Contou tudo, contou. E aí chegou com o relatório. Quando ele viu o relatório, ele sentiu remorso. Por que ele sentiu remorso? E esse remorso levou ao arrependimento imediatamente. Porque nós sabemos que remorso não é arrependimento. Remorso é o início de algo que Deus provoca no nosso coração para nos levar ao arrependimento. O arrependimento é você não mais fazer, você se arrepende. Se você para no remorso, se Davi tivesse parado no remorso, não tivesse se arrependido e pedido perdão para Deus, ele continuaria com o orgulho no lugar de Deus, com a arrogância no lugar de Deus. E aí, quando você coloca coisas no lugar de Deus, você para de depender. E quando você para de depender, as coisas começam a sair do lugar de onde Deus colocou para abençoar você. Foi isso que Davi fez. Quando o remorso bateu, ele se arrependeu imediatamente. Ele falou, mas quem sou eu? Se não fosse Deus, Davi teve experiências tão profundas com Deus. Ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Tem muitas vezes pessoas pensam dessa forma, e eu também já pensei dessa forma, que Davi era especial e foi escolhido segundo o coração de Deus, e eu pensava, por que Davi era especial? Eu imaginei por que Davi era segundo o coração de Deus. Eu sempre relacionava com a rapidez que Davi tinha de se arrepender, com a facilidade que ele tinha de admitir seus erros. Mas aí, se você for ver, ao longo da história de Davi, a questão com os filhos, ele não agiu imediatamente, ele não se arrependeu como ele fazia antes, né? Não agiu, foi omisso. Então, assim, se você for olhar o coração de Davi, por mais que você ache que ele tem algum mérito para que Deus o escolhesse, você vê que o que ele tinha de meritório para ser escolhido, ele foi falho várias vezes. Então não é por causa do coração de Davi, foi por causa do coração de Deus. Porque Deus escolhe improváveis. Quando Deus o escolheu lá e ungiu o rei, ele era excluído da casa, ele não era considerado alguém apto, alguém competente para assumir aquele governo, mas Deus escolheu, foi escolha de Deus. Quando fala assim, segundo o coração de Deus, não tem nada a ver com o coração de Davi, tem a ver com o coração de Deus. Deus amou Davi, Deus escolheu Davi. Não porque Davi tinha algum mérito, e é a mesma coisa conosco, Deus nos escolhe.
Sabe, Deus, eu tenho plena convicção que Deus me chamou para estar aqui fazendo live com vocês todas as manhãs. E tenho completa convicção, eu acredito firmemente que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque se depender de mim, eu já tinha parado há muito tempo com as lives, ou eu deixava de fazer um dia, fazia só quando eu quisesse. Porque se fosse baseado no meu coração às vezes quer, meu coração às vezes não quer, mas baseado no coração dele, daquele que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É ele que me sustenta, é ele que mantém. Tem gente que chega e fala: Fernanda, que bonito, você persevera, todo de domingo a domingo a gente abre a live, mas não é por causa de mim. É por causa dele, ele ama vocês, ele ama a mim, porque quando eu entrego aqui, eu recebo muito mais que vocês. É um presente de Deus. Então Davi foi escolhido, não foi por causa do coração dele, foi por causa do coração de Deus. Porque Saul foi escolhido de acordo com o coração do povo. Saul, quando foi escolhido rei, foi o povo que escolheu, segundo o desejo do povo, segundo o coração do povo. Agora Davi foi escolha de Deus. Não porque Davi tinha alguma coisa no coração dele especial. Davi era tão pecador quanto eu e você. Davi, ele tinha tanta dificuldade com orgulho também, como eu e você às vezes temos. Sabe? É como alguém navegando com motor, com vela, ali naquele barco, e de repente teve tantas conquistas, já chegou tão longe, você desliga a vela, você desliga o motor e vai sozinho, porque você acredita que aquilo ali é na força do seu braço e que você conseguiu e que você consegue. Só que pode até seguir bem, mas chega um momento em que você vai precisar abaixar as velas do orgulho, a vela da autossuficiência e erguer a vela do Espírito Santo, ligar o motor de Deus na sua vida e deixar que Ele conduza seu barco. O vento do Espírito está batendo aqui, ó, e quer direcionar você para caminhos estratégicos, de onde você vai conquistar suas vitórias, conquistar suas bênçãos. Mas o caminho estratégico que o Espírito Santo tem para nós exige dependência. E para ter dependência, a gente tem que ter um coração flexível e disponível. O problema não foi Davi contar o exército. Ele podia contar. O problema é que ele queria contar tudo que ele tinha conseguido. E aí ele se arrepende porque ele se lembra. Quantos salmos você já leu de Davi? Fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Os meus inimigos não se cansam contra mim. Me coloca numa torre alta, me coloca numa torre forte para que eu possa visualizar os meus inimigos de um outro ângulo. Eu não entendo o que eu estou passando, mas eu confio no Senhor. Se você for ver, foram muitos salmos de Davi pedindo orientação, pedindo segurança, pedindo proteção. Foram muitos. E Davi caiu em si. Quando chegou o relatório, ele falou: Senhor, me perdoa, porque esse relatório não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Foi o Senhor quem reuniu estes homens para lutar comigo. Davi teve profundas experiências com Deus. Ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Foi ungido por Samuel ainda jovem, derrotou Golias, fugiu de Samuel sem se corromper e venceu inúmeras guerras. E um exército que começou pequeno, com homens improváveis, com homens excluídos, com homens amargurados, com homens sofridos, que não tinha para onde ir. Esse exército tinha se triplicado de tamanho, estava enorme, e Davi se orgulhou disso. E aí, quando vem o remorso, ele fala que imediatamente ele se arrepende. Muitas vezes nós ficamos com remorso das coisas e ficamos paramos aí no remorso e ficamos nos acusando. Eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter falado isso. E fica só aí nessa parte: eu não devia. Mas não se arrepende, não pede perdão para Deus. O que é arrepende? Porque se você para no remorso e fala: olha o que eu fiz, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. Se você não recebe o perdão de Jesus Cristo na sua vida, você fica nesse lugarzinho e na próxima oportunidade você vai agir da mesma forma ou pior.
Porque é somente o arrependimento é que muda o nosso entendimento para mudarmos a direção que estamos indo. Sem o arrependimento, você não muda. Sem o arrependimento, você não reconhece a dependência de Deus. E você continua vivendo na força do seu braço. E uma hora você vai se cansar, porque a nossa força é limitada. O nosso braço não aguenta o peso da nossa vida, o peso da nossa história. Só Jesus pode tornar leve o nosso caminho. Tiago 1,17 fala assim, olha, tudo de bom, todo dom perfeito, tudo que abraça a nossa alma, que traz plenitude para a nossa alma, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E aí, em Gálatas 5:7, fala assim, olha, vocês corriam bem. Paulo está dizendo para o povo, olha, para aquela igreja, olha, vocês corriam bem. Quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? Muitas vezes nós começamos bem, estamos bem, temos ótimas e excelentes e extraordinárias experiências com Deus. Por que com o passar do tempo essas experiências param de queimar dentro da gente? Porque muitas vezes nós nos tornamos donos da nossa própria história. Que a história é o que a gente conta. Quando a gente tem as experiências espirituais de livramento, de proteção, aquilo queima tanto que a gente não dá conta, a gente derrama e conta para as pessoas. Só que com o passar do tempo, nós paramos de viver experiências de dependência e começamos e por causa das experiências passadas a gente firma os pés ali e não vive nada novo e firma e acha que a gente teve alguma coisa de participação especial para que toda a nossa conquista. Olha, eu já tive uma experiência, eu estava orando, o Espírito Santo veio, me encheu, eu falei em línguas, e depois eu curei fulano, eu curei ciclano, e aí eu orei por uma senhora, e ela foi curada, eu orei por um neném, e ele foi curado, eu não sei o quê. Aí a gente começa a relacionar conosco, como se nós tivéssemos feito, que foi o que Davi fez. Davi passou, por um momento, por um instante, ele contemplou as coisas que ele tinha feito. E mandou contar. O que eu já fiz? Quando nós paramos e ficamos contemplando as nossas bênçãos, as nossas conquistas como nossas. Porque tudo que você conquista, tudo que você tem na sua vida, não, desculpa, mas se foi Deus que te deu, é para todo mundo. Ele vai abençoar todo mundo. E ele quer continuar, porque é um fluxo de bênçãos, é um fluxo de conquista, mas para isso precisa ser um fluxo de dependência. Às vezes nós paramos o fluxo da dependência também para o fluxo da experiência. E a gente só tem coisa do passado para contar. Nós não temos coisas de hoje para contar, milagres de hoje. Mas o nosso coração é tão corrupto que a gente acha que isso está bom. E aí você vai conversar com a pessoa, ela só tem bênçãos anteriores. E viveram, porque eu sei como é que busca Deus, eu sei como é que ora, eu já passei por isso, eu já fui cheio, e acha que continua cheio. Eu lembro de Moisés. Moisés, toda vez que subia lá, ele tinha que pôr um véu no rosto para cobrir. O tanto que as pessoas não davam conta nem de olhar que o rosto dele descia do monte brilhando. E muitas vezes o brilho já tinha sumido, mas Moisés continuava com o véu no rosto e o povo achava que ele ainda estava com brilho, mas já tinha acabado. Ele tinha que voltar de novo para ter a experiência novamente. E Deus tem experiência. Nós não somos como Moisés que precisamos ir ao monte para buscar. Ontem a gente até falou com isso, nós falamos sobre isso. Nós somos casa de Deus, nós somos morada dele, então nós temos experiência todo dia. Se você não está tendo experiência com Deus todos os dias, está faltando da sua parte dependência. Você anda fazendo alguma coisa na força do seu braço e você ainda não percebeu porque você ainda tem força para fazer. Mas logo vai vir a exaustão e você precisa entender que tudo de bom que você tem na vida, que traz plenitude para sua alma, nenhuma dessas coisas foi você que conseguiu.
Foi Deus que derramou sobre você. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, vamos parar de olhar o número de coisas, de conquistas que a gente teve na nossa vida, e ficar ali contando como se algo fosse algo extraordinário que nós fizemos. Que nós possamos reconhecer que sem o Senhor nós não teríamos chegado onde chegamos. E aí, você chegou aí neste lugar. Deus tem mais coisas. Só que sem a dependência você só vai ficar vivendo do passado, de bênçãos do passado. E Deus tem bênção todo dia para você. Que em nome de Jesus não haja a necessidade de que você seja sacudido e todas as suas defesas caiam por terra para você reconhecer que sem o Senhor você não é nada. Que em nome de Jesus, quanto mais bênçãos você tenha, mais aumente a sua dependência dele. Porque muitas vezes nós precisamos perder nossas defesas, perder o chão para entendermos que a nossa vela, o nosso barco depende de ser direcionado pelo vento do Espírito que está aqui dentro, soprando. Este é o caminho, é por aqui, é por aqui. Davi, quando ele chegou com um relatório, ele entendeu, o Espírito Santo na hora falou e ele se arrependeu imediatamente. Fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque Davi era muito jovem, né? E o povo já cantava, Saul matou 1000, mas Davi matou muito mais. E ficava. Então, em nome de Jesus, vamos desligar o nosso motor do orgulho. Não fique satisfeito só com as coisas que você viveu. Deus tem mais coisas para você. Deus tem coisa nova todo dia para você viver. Aí você fala, não, mas eu estou satisfeito. Esse negócio de ter coisa nova de Deus, às vezes eu vou ter que perder alguma coisa. E a gente não quer abrir mão, não quer perder, às vezes, algumas coisas. É porque você está olhando para o que você tem e está colocando uma importância maior do que Deus na sua vida. Porque a vontade de Deus jamais vai ser ruim para você. Ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, mas exige uma mudança de entendimento. O que nós estamos fazendo que está roubando o vento do Espírito na nossa vida? Quando nós não desligamos o motor do orgulho, da arrogância e vamos na força do braço, nós desligamos o motor da dependência e não estamos dependendo. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Davi sentiu remorso depois de contar o povo e disse ao Senhor, pequei gravemente. Agora eu imploro, Senhor, que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. O problema não era contar, o problema era a motivação dessa contagem. Deus olha para Davi e fala, você está achando que está no fim do seu reino, que as conquistas que você teve lá, não vai ter mais nada daqui para frente? A vida com Deus não para, não cessa. As bênçãos dele não esgota. Mas a nossa dependência dele tem que ser constante, porque ele é o nosso ajudador. Ele é que por nós tudo executa. O próprio Davi fala isso. É Deus quem executa tudo por mim. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, se algum dia você teve uma experiência, Gálatas 5, 7, Paulo diz ali, vocês começaram bem, corriam bem, mas alguma coisa impediu vocês de continuar obedecendo o Senhor, obedecendo a verdade. E aí muitos não entendem que o principal ator dessa fuga de dependência do Senhor somos nós mesmos, com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias decisões. Somos nós que estamos no meio do mar e já confiamos em toda a experiência que tivemos e achamos que conseguimos passar tempo sem falar, sem ter momentos na presença de Deus, sem adorar, sem louvar, sem colocar Ele aqui como busca primeira na nossa vida, o primeiro a buscar, não precisa mais. Agora eu estou vivendo um momento de paz. Só que essa tranquilidade tem nesse barco seu, você levantou a vela do orgulho, ligou o motor ali do orgulho e você está indo. Só que o mar é tão maior que você.
O mar, o que é o barco de frente do oceano, do mar, não é nada. Então, quem somos nós nesse mar da vida que vivemos? Deus é o único que conhece, consegue visualizar esse pontinho de vida que somos nós e consegue direcionar para o bom, para o perfeito, para o agradável. Mas nós precisamos ter essa dependência, Romanos 12, 1 e 2, oferecer todos os dias o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mudar o nosso entendimento para ter renovação de mente todos os dias, porque a vida hoje para você não é igual a de ontem. Talvez você pode até pensar que este sábado é igual ao sábado passado, não é? Deus tem coisa nova nesse dia para você, mas não deixe de depender. Em nome de Jesus, se essa live foi importante para você, compartilhe com quem você acredita que vai ajudar e comente lá, deixe seu comentário lá na live dizendo: eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. E deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, te direcionar. Se você começou bem, continue bem, termine bem. A palavra de Deus fala assim, é muito melhor o final do que o começo, porque o final indica que você não desistiu, que você não parou, que você continuou recebendo enquanto Deus tinha para te dar, você estava disposto para receber. Não precisa contar o exército de coisas que você conquistou, de bênçãos que você conquistou. Olha para tudo isso e fala, como o salmista falou, olha, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, coloque o seu coração na total dependência de Deus. Diga lá nos comentários, eu confio, eu dependo de Deus. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que nós fomos arrogantes, orgulhosos e paramos de ter experiências novas, porque ainda estamos suspirando e respirando experiências do passado que aconteceram e achamos que estamos bem dessa forma, mas o Senhor tem o melhor, o excelente para derramar sobre nós. Espírito Santo seja o nosso motor, Espírito Santo seja a nossa vela, sopra, bate o teu vento e continue direcionando a mim e aos meus irmãos. Nós confiamos no Senhor. Nós cremos que a tua vontade é melhor que a nossa. E assim como Davi foi escolha do Senhor e o Senhor nos escolhe, o Senhor nos escolheu a nos amar primeiro, não porque nós temos alguma coisa que seja atraente para o Senhor, mas porque o Senhor olha para nós e tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós e nos ama profundamente. E quer ser o nosso pastor, quer ser o nosso guia, quer ser o nosso Pai, quer ser nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós te amamos e queremos que o teu poder seja manifestado nessa live. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade de alma, aprisionamento das emoções. Seja liberto agora em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.